Cara, vou te falar, a eliminação do Corinthians ontem foi a coisa menos pior que aconteceu. Lembrou aqueles tempos sombrios da era do Willian Monteiro Alves, daquele nível de amadorismo que deixa o torcedor com o cabelo em pé. O que foi a entrevista do Marcelo Paz pós-jogo, rapaziada. Quando ele foi tentar se explicar sobre a venda do André, a coisa piorou. Ele disse que a venda não estava fechada e que faltava a assinatura do Osmar Stabile. E hoje a gente vê a ESPN soltando uma notícia de que as minutas já foram trocadas. E se o Corinthians não assinar nos termos negociados, Milan pretende ir para a FIFA. Ou seja, já está acordado. Mas o ponto que mais me assustou foi quando ele disse sobre a questão do transfer market, de que o jogador não tinha valor de mercado porque ele era muito novo e quem ditava era o próprio mercado. Não sei se vocês vão lembrar, mas em 2023 o Corinthians vendeu o Pedro, que era um dos melhores moleques da base, por preço de banana naquele rolo do Yuri Alberto. O racional da galera do Willian naquela época foi o mesmo. O valor do transfer market do Pedro é de 2 milhões de euros, então a gente estaria vendendo por mais ou menos 4 e estaria dentro do valor razoável, o que é um completo absurdo. O Palmeiras, que é o maior rival do Corinthians e um exemplo de gestão, negou uma proposta do Alan pelo Napoli de 22 milhões de euros. O Alan está avaliado no Transfer Market por 10 milhões de euros. Ou seja, não foi o Napoli que botou o preço no Alan, foi o Palmeiras que botou o preço que ele queria vender. E é assim que tem que ser. Como disse bem o Dorival, o Corinthians é quem escolhe o momento que vai vender o seu jogador, não o mercado. E quando o próprio Marcelo Paes chegou no Corinthians, o discurso dele era: temos que vender jogador, vamos avaliar a próxima janela e o Corinthians escolher quem ele vai vender depois do jogador ter dado o retorno esportivo. E aí o André, começando a jogar bem, ontem foi inclusive o melhor jogador do Corinthians contra o Novo Horizontino, foi vendido na primeira oportunidade por uma proposta vil, sem esperar pelo menos o meio do ano, ou no pós-Copa, que é exatamente onde abre a janela. Não, o Corinthians entendeu por bem vender na primeira oportunidade, porque segundo o seu CEO, não tem valor de mercado e o Milan estipulou o mercado, então o Corinthians tem que vender. Cara, isso foi, assustador. E eu acho que assusta mais esse tipo de declaração de um cara que veio, em tese, para resolver os problemas financeiros do Corinthians, que na primeira decisão importante fez essa pataquada apressada, com uma capacidade de decisão terrível e uma análise de mercado, assim, assustadora, um conhecimento bizarro de como funciona a precificação de jogador, e o Corinthians tem que se preocupar bastante, porque se vender o André desse jeito, imagina o que essa galera pode fazer na venda do Breno Bidon. E sim, o Corinthians foi eliminado com méritos, mas eu acho que na cabeça do torcedor, isso é a coisa menos importante hoje. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo em todas as redes sociais. Me segue aqui, velho, pra gente bater 10 mil inscritos, que essa é a minha meta. Compartilha esse vídeo e comenta aqui que eu leio todas. Tamo junto.